Aqui eu sigo com o nosso giro de reportagem. Vamos falar de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele foi hoje ao Supremo Tribunal Federal. Disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse depoimento, estava triste e resignado depois da derrota das eleições de 22. Tarcísio prestou depoimento como testemunha de defesa no inquérito que apura um plano de golpe de Estado. O Supremo retoma as oitivas daqui a pouquinho. Quem está por lá é Marina Demore. Marina, quem mais prestou depoimento? Já vimos também hoje a repercussão da fala do senador ex-Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, negando qualquer intenção do seu aliado, o ex-presidente, em colocar em curso, à época, um golpe de Estado. O que mais, Marina, você destaca? Boa tarde. Oi, Tainá. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, prestaram depoimento o Tarcísio de Freitas, como você disse, que trouxe, essa fala de que Bolsonaro estaria triste, resignado, depois de perder as eleições de 2022. Ele foi bastante questionado sobre a sua relação com o então presidente depois de perder o pleito. Disse que se reuniu com Bolsonaro em algumas ocasiões, mas que com ele nunca foi tratado nenhum tipo de minuta golpista ou qualquer assunto relacionado a um possível golpe de Estado. Ciro Nogueira, presidente do PP, que foi também ministro da Casa Civil de Bolsonaro, também prestou depoimento nessa condição de testemunha de Bolsonaro e de Anderson Torres. Ele foi questionado sobre a sua atuação na transição de governo, lembrando que ele foi designado pelo ex-presidente Bolsonaro para coordenar a transição para o governo Lula, e disse que foi orientado a cumprir todos os protocolos para que a transição ocorresse de forma tranquila e que assim agiu obedecendo ao comando então do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que em nenhum momento foi tratado também com ele a respeito de uma ruptura democrática. Também prestou depoimento João Hermeto, deputado distrital do Distrito Federal, que foi relator da CPI do 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele prestou depoimento na condição de testemunha de Anderson Torres e foi questionado sobre as oitivas que conduziu na Câmara Legislativa. Disse que optou por não pedir o indiciamento de Anderson Torres, porque na avaliação dele houve a atuação do secretário executivo que ficou no lugar de Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro. Também prestou depoimento o senador Esperidião Amin e a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que também foram questionados sobre a relação que tinham com o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que também ocupou o cargo anteriormente de ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente trazer aqui que havia outros depoimentos previstos, mas que acabaram não acontecendo. Isso porque a defesa de Anderson Torres pediu a desistência de Valdemar da Costa Neto e também do deputado Sanderson, que estavam listados como testemunhas de defesa de Anderson Torres. A defesa de Bolsonaro também decidiu dispensar os depoimentos de Eduardo Pazuello e Gilson Machado, que eram dois depoimentos bastante esperados, porque os dois foram ministros de Bolsonaro, e também do advogado Amaury Feres Saad, que foi apontado ali como autor, como teria sido a pessoa que teria escrito a minuta golpista a pedido de Bolsonaro. Então, esses depoimentos aconteceriam, mas acabaram sendo dispensados. Agora, no período da tarde, a partir das 2 horas, os ministros vão ouvir Jonatas Assunção Salvador Neri, ex-secretário executivo da Casa Civil de Bolsonaro, Renato de Lima França, ex-subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República, Wagner de Oliveira, coronel do Exército, que trabalhou no Ministério da Defesa e fez parte da Comissão de Militares que auditou as urnas eletrônicas, e também Giuseppe Dutra Janino, ex-secretário de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, todos, portanto, como testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro. A gente lembra que essa semana foi uma semana de maratona de depoimentos das testemunhas indicadas pelas defesas dos réus nesse processo lá no Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira ainda haverá a coleta de depoimentos de
de testemunhas, mas será o último dia de oitivas de testemunhas. A partir da semana que vem, o ministro Alexandre de Moraes vai começar a convocar os próprios réus para prestar os seus esclarecimentos. E aí existe aquela expectativa pelos interrogatórios, de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus que fazem parte do núcleo 1 da denúncia, que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República e acatada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Expectativa também de que, com o andamento desses depoimentos, o julgamento seja marcado ainda para esse ano, viu, Tainá e Uribe? É o que a gente tem ouvido lá no Supremo Tribunal Federal, que existe essa intenção de se agilizar esse processo para que o julgamento aconteça o mais breve possível.